Sabe aquele riso fácil que parecia curar a dor de todo mundo na TV nos anos 90? E se por trás daquele bordão inesquecível existisse um diagnóstico devastador guardado a 7 chaves? O que a verdadeira autópsia da vida do Rony Cócegas revela quando o refletor se apaga e a comédia vira silêncio absoluto? Fica comigo porque a história é bem mais pesada do que você imagina. Se você assistia à televisão nos anos 90, com certeza se lembra daquele rosto expressivo e do carisma gigante do Rony Cócegas, o famoso seu galeão com bica da escolinha do professor Raimundo. O cara que fazia o Brasil inteiro gargalhar com uma facilidade absurda e que parecia não ter nenhum problema no mundo. Mas por trás daquela maquiagem e do figurino cômico existia o Paulo Guilherme Silveira Martins, um homem simples que nasceu em Salvador no ano de 1940 e desde muito novo já mostrava uma vocação nata para a arte. Ele começou como baterista ainda na juventude, participando de grupos musicais e noites agitadas nas casas noturnas da Bahia. Só que o talento dele para o humor era tão visceral que logo os palcos do teatro e os estúdios de rádio pediram passagem. Na transição para a televisão ele virou um fenômeno absoluto ao dar vida a personagens icônicos que entraram para a história da cultura popular brasileira. A energia dele em cena era contagiosa, o timing cômico era impecável. E ele parecia ter o dom de transformar qualquer frase simples em um bordão lendário. A ascensão foi rápida e o público o abraçou como um dos maiores comediantes de sua geração. Ele tinha dinheiro, prestígio, o carinho das maiores estrelas do país e o aplauso diário de milhões de telespectadores que viam nele uma fuga para os dias difíceis. Só que enquanto a televisão mostrava um homem hilário e transbordando vida, os bastidores começavam a sussurrar uma realidade completamente diferente. O contraste entre o riso rasgado do personagem e o desgaste físico do ator ficava cada vez mais difícil de esconder. E o primeiro sinal de que as engrenagens daquela vida perfeita estavam ruindo começou no momento em que as luzes do estúdio se apagavam. A vida noturna que sempre acompanhou a carreira do Rony desde os tempos de músico começou a cobrar um preço alto demais. A rotina de gravações exaustiva somada aos excessos da vida boêmia criou uma combinação perigosa que passou a corroer a saúde do humorista em segredo. Longe dos holofotes ele enfrentava um vício silencioso no álcool e o consumo pesado de cigarro. Um hábito de décadas que aos poucos destruía seu corpo por dentro. Colegas de trabalho notavam que entre uma cena e outra ele demonstrava um cansaço atípico e uma palidez constante, mas ele disfarçava tudo com piadas e improvisos brilhantes. A verdade é que o Rony não queria parecer fraco e muito menos perder o carinho do seu público. Só que a dependência química e os problemas de saúde começaram a gerar conflitos internos e uma ansiedade gigante. Ele começou a faltar em compromissos, a se isolar em momentos em que devia comemorar o sucesso e a demonstrar uma fragilidade que chocava quem o conhecia de verdade. Mas isso ainda não era o pior. A saúde dele começou a deteriorar de forma acelerada no final dos anos 90, quando episódios graves de insuficiência respiratória e problemas hepáticos passaram a ser frequentes. Ele entrava e saía de hospitais tentando esconder a gravidade da situação da imprensa para não preocupar os fãs e para manter a imagem de homem alegre que todos amavam. O que veio depois ninguém esperava. A dependência do álcool já tinha causado estragos irreversíveis no fígado e no sistema digestivo, transformando o cotidiano do comediante em uma batalha diária contra dores intensas e hemorragias internas. Ele tentava resistir e voltar aos palcos porque a arte era a única coisa que mantinha sua mente viva. Mas o corpo já não obedecia mais e o isolamento virou sua única companhia nos últimos meses. E é aqui que a história começa a ficar perturbadora. O homem que fazia o país inteiro esquecer das tristezas vivia trancado em seu próprio silêncio, encarando a decadência física de um organismo destruído pelos próprios excessos enquanto a televisão continuava exibindo as reprises das suas palhaçadas como se nada estivesse acontecendo. No meio do mês de julho de 1999 o quadro do Rony atingiu o ponto sem retorno e ele foi internado às pressas em um hospital em São Paulo com um quadro gravíssimo de hemorragia digestiva alta. A equipe médica lutou por dias para tentar estancar o sangramento e estabilizar seus órgãos. Mas a combinação de cirrose hepática com complicações pulmonares devastou o organismo do ator. No dia 25 de julho de 1999 o coração do comediante parou de bater após uma parada cardiorrespiratória irreversível. A autópsia médica e o laudo oficial confirmaram que a causa primária do óbito foi o choque hipovolêmico causado pelo sangramento massivo no trato digestivo.
uma consequência direta e devastadora do alcoolismo crônico que destruiu o fígado e provocou o rompimento de varizes no esôfago. Mas quando dissecamos a autópsia simbólica desse caso, a causa real vai muito além da falência múltipla dos órgãos. A causa profunda foi o peso insuportável de ter que sorrir para o mundo quando o seu interior já estava completamente em ruínas. O Rony usou o humor como um escudo para esconder suas dores, sua solidão e suas sombras, mostrando como o ego e a necessidade de aceitação podem fazer uma pessoa mascarar a própria autodestruição até que seja tarde demais. A história dele é o retrato cruel da solidão acompanhada, onde a multidão te ama mas ninguém consegue salvar você de você mesmo. Se você também fica impressionado com a escuridão que se esconde por trás dos sorrisos mais famosos da televisão e quer dissecções reais que ninguém tem coragem de mostrar, segue o perfil agora porque ainda tem muita história pesada e esquecida para a gente revelar por aqui.